Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, dia 5 de agosto, quinta-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História e Geografia, hoje na página 105. Aterro sanitário. Vocês se lembram que nós íamos trabalhando sobre a produção de lixo, sobre os resíduos, que nós comumente chamamos de lixo. Nós estudamos na aula passada sobre o lixão, né? Nós vimos que o lixo jogado sobre o solo, os problemas que isso pode acarretar no meio ambiente, né? A poluição, a contaminação do lençol freático. E hoje nós vamos estudar sobre o aterro sanitário. Diferentemente do lixão, no aterro sanitário, os resíduos são depositados levando em conta os cuidados com o meio ambiente. Para isso, o terreno é preparado e é feito o isolamento do solo e das áreas subterrâneas, evitando assim a contaminação dessas áreas. Vejam aqui um esquema de funcionamento do aterro sanitário. Então, é feita uma escavação aqui, é preparado esse espaço, né? Então, existe uma camada de terra que cobre os resíduos, a captação e queima de gás metano, não há animais como ratos, baratas e urubus, há o tratamento do chorume, aqui tem uma manta e argila que ajudam a impermeabilizar o solo e não há contaminação do lençol freático, né? Os aterros sanitários possuem sistema de drenagem para o chorume, que é tratado antes de ser devolvido ao meio ambiente, o que evita a contaminação do solo e também da água. Há também a captação dos gases liberados, seguida da sua queima ou da venda para a produção de energia. Os resíduos são compactados, quer dizer, eles são pressionados para reduzir o volume, eles são comprimidos por máquinas e cobertos por camadas de terra. Isso evita o mau cheiro, a presença de animais como ratos, urubus e baratas, e também a proliferação de doenças. O problema é que os aterros duram aproximadamente 20 anos. Depois desse tempo, eles ficam saturados, isto é, cheios, em razão da grande quantidade de resíduos depositados, né? Por causa da grande quantidade de lixo. Desse modo, nós verificamos mais dois problemas. O que fazer com o aterro que não pode mais ser utilizado? E onde encontrar novas áreas para construir aterros? Construir um aterro é demorado e caro, porque é preciso estudar as áreas disponíveis, elaborar um projeto dentro das regras dos órgãos ambientais, senão não é liberado. Com o aumento da população e o crescimento das áreas urbanas, alguns municípios têm tido cada vez mais dificuldade para encontrar novas áreas adequadas. Algumas vezes, a solução é pagar para usar aterros de outros municípios, o que encarece ainda mais o processo. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre as usinas de incineração. Outra destinação para os resíduos é a incineração, ou seja, a queima. Incinerar os resíduos tem algumas vantagens. Diminui muito o volume deles, destrói substâncias e materiais perigosos e também produz energia. Essa imagem é da usina de incineração em Yorkshire, na Inglaterra, no ano de 2020. Então, a incineração é a queima dos resíduos, né? Então, isso tem algumas vantagens, é diminuir o volume desses resíduos, destruir substâncias e materiais perigosos e também produzir energia. Cooperativas de reciclagem. As cooperativas de reciclagem separam e prensam resíduos que podem ser reaproveitados com matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Depois desse trabalho, eles são vendidos para as indústrias que reciclam os resíduos usando-os para fabricar produtos. Desse modo, não é preciso extrair mais matérias-primas da natureza, poupando assim o meio ambiente.
né? Nessa primeira imagem aqui, nós vemos trabalhadores em cooperativa de reciclagem fazendo a separação dos resíduos em Jequitinhonha, Minas Gerais, no ano de 2019. Vocês se lembram que eu disse que uma vez eu fui até a usina de reciclagem de Chapadão do Sul e vi os trabalhadores realizando esse tipo de trabalho? O tanto que nós temos que ter empatia por esses trabalhadores e a preocupação com o meio ambiente e descartar corretamente o nosso lixo. Imagine se nós tivéssemos que fazer esse trabalho de ficar separando o lixo, né? Muito bem. Na segunda imagem, nós vemos resíduos prensados e prontos para serem vendidos às indústrias, né? Aqui nós vemos as embalagens, olhem aqui os plásticos, né? Tudo prensado, tudo separado. Além de contribuir para a preservação ambiental, as cooperativas de reciclagem geram empregos e renda e também colaboram para a valorização do trabalho dos catadores de lixo, né? Essa camiseta aqui, fabricada com matéria-prima, obtida através de garrafas recicladas. Olha só que legal! Cada vez mais as pessoas têm que ter essa preocupação, né? Vocês já ouviram falar também daqueles chinelos feito com pneu? A sola do chinelo é feita de pneu, porque o pneu, ele é um lixo que gera muita preocupação, porque o tempo de decomposição de um pneu é muito grande. Então, as indústrias já se preocuparam com isso e criaram algumas utilidades para os pneus velhos, né? Como ser utilizados para sola de calçados, de chinelos, como vasos, né? Como coxos, formas de reaproveitar os pneus. Agora, na página 107, nós vamos ler dicas para reciclagem. Resíduo seco é reaproveitável, como papel, plástico, vidro e metais. O guardanapo de papel, ele não é reciclável. Resíduo úmido ou orgânico é descartado e pode virar adubo, como restos de alimento, bebidas, plantas, papéis molhados. A fralda descartável usada, ela não é reciclável. Não é recomendável jogar óleo de cozinha na pia. O ideal é separá-lo em garrafas PET e chamar uma cooperativa especializada. A caixa de pizza, se estiver suja de gordura, também não é reciclável. Lâmpadas, pilhas e aparelhos eletrônicos não devem ir para o lixo comum. Há pontos de coleta especiais em lojas ou locais públicos. O papel higiênico também não é reciclável. O isopor é reciclável, mas não há no Brasil muitas cooperativas que trabalham com esse tipo de resíduo. Não é recomendado lavar itens antes de enviar para a reciclagem. Uma alternativa é lavar com água de reuso, né? Uma água que já foi, por exemplo, utilizada pela máquina de lavar, e daí você pode reutilizar. Uma forma de dar um destino também para o óleo de cozinha, já que não é recomendado jogar no ralo da pia, muitas pessoas utilizam para fazer sabão. A Prof utiliza o óleo usado para fazer sabão em barra e fazer sabão líquido, que eu utilizo o sabão em barra para lavar louça, né? Para lavar calçados, e utilizo também para fazer o sabão líquido, para lavar tapetes, para lavar pisos, calçadas, né? Muito bem. Essas informações estão disponíveis, foram escritas por Eduardo Carvalho, estão disponíveis no Lavar Lixo Reciclável é Desnecessário e Desperdiça Água, dizem especialistas. Foi publicado no site G1 no dia 7 de fevereiro de 2014. Agora, na página 108, nós temos Venha Conhecer. Livros: A Casa do Lixo Zero, escrito por Ana Maria de Andrade. Reduzir, reutilizar e reciclar é a prática da família dos 3 R's.
Reciclino, Reutilina e Reduzino formam uma família de porquinhos inteligentes e felizes. De forma divertida, brincando com as palavras e as rimas, acompanhadas de cenários criados com sucata, você aprenderá com eles sobre a reciclagem e dicas de como podemos praticar os 3 R's em nossa própria casa ou na escola. No final do livro, há uma receita para fazer papel machê. Outra sugestão. Será que compro? Será que eu compro? Escrito por Rosana Jatobá. Você já participou de uma feira de trocas? Lara e Benjamin participaram de uma e descobriram que nela o uso do dinheiro é proibido. Eles aprenderam a reutilizar e dar novos usos a brinquedos, roupas e outros materiais. Assim, eles passaram a pensar 2 vezes antes de comprar qualquer coisa, influenciando também os pais. Aprenderam ainda a fazer novos amigos e a reutilizar livros na escola. Quer saber como isso acontece? Leia o livro. Será que eu compro? Outra sugestão é o site Recicla Sampa, Caminho do Lixo. Que tal aprender um pouco mais sobre o caminho do lixo? Para fazer isso de forma divertida, acesse o endereço indicado. Outro, Recicla Sampa, Caminho da Reciclagem. Acesse o endereço indicado para saber mais sobre o caminho da reciclagem. Muito interessante, né? Isso é educativo, né? Nós precisamos ter essa consciência. Página 109, nós temos atividades. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda a seguir. Vermelho, lixão. Verde, aterro sanitário. Azul, usina de incineração. Cinza, cooperativa de reciclagem. Diminui muito o volume dos resíduos, destrói substâncias e materiais perigosos e pode ser usado para produzir energia. Qual deles? Lixão, aterro sanitário, usina de incineração ou cooperativa de reciclagem? Usina de incineração. Então, nós vamos pintar esse quadrinho na cor azul. Segunda frase. Área usada para depositar resíduos em que o terreno é impermeabilizado, evitando a contaminação do solo e das águas. É o lixão? É o aterro sanitário? Ou é a cooperativa de reciclagem? É o aterro sanitário. Então, nós vamos pintar de verde. Agora, terceira frase. Área onde os resíduos são jogados diretamente no solo, contaminando, o que pode poluir as águas. É o lixão ou é a cooperativa de reciclagem? É o lixão. Então, nós vamos pintar de vermelho. E a última, selecione os materiais recicláveis e os envie às empresas recicladoras. Quem é? Cooperativa de reciclagem. Nós vamos marcar, pintar com a cor cinza. Muito bem. Agora, na próxima questão, número 2. Entre aterros e lixões, qual é o menos adequado? Explique. Os lixões, com certeza, são os menos adequados. Por quê? Porque gera contaminação do solo, da água e do ar. Muito bem. Agora, na questão número 3. Quais são as formas de descarte mais adequadas? Explique cada uma delas. As formas de descarte mais adequadas são a coleta seletiva e a reciclagem. A coleta seletiva recolhe resíduos que foram separados, né? Papel, lata, isopor, ferro, vidro, por exemplo, e eles podem ser usados como matéria-prima para fabricar outros produtos. E a reciclagem? O que ela faz? A transformação de resíduos sólidos que seriam descartados em matéria-prima de um novo produto. Muito bem. Então, nós vamos colocar a coleta seletiva e a reciclagem. A coleta seletiva recolhe resíduos previamente separados. É aquela questão de nós separarmos, né? Uma sacolinha o papel, na outra o plástico, na outra o vidro, na outra o metal e também o lixo orgânico. E a reciclagem é responsável por transformar
todos esses resíduos em matéria-prima de um novo produto. Muito bem, terceiro ano. Essa foi nossa aula de hoje de História e Geografia.